Olá, servidor, olá, servidora. Voltamos aqui para a nossa aula de biologia. Vamos dar continuidade aí na parte de biologia celular. A aula de hoje vai ser basicamente sobre as organelas celulares, né? A gente já da aula anterior viu que tinha uma diferencinha lá entre células procarióticas e eucarióticas, e uma das grandes diferenças era a ausência de organelas membranosas nas células procarióticas. Mas aqui a gente vai dar atenção, então, às organelas, né, que são encontradas nas células eucarióticas. Organelas vem aí de um diminutivo de pequenos órgãos, né, que seriam pequenas estruturas mesmo presentes dentro das células eucarióticas, tá? Aqui, novamente, eu fiz um roteirinho para vocês se situarem nas nossas aulas, tá? De antemão, a gente tem aqui o nome de todas as organelas que a gente vai ver, mas o que eu gostaria de destacar para vocês, que vocês prestassem atenção nas nossas aulas, principalmente a questão do citoplasma aqui vai ser as diferenças, né, em relação às células pró e eucarióticas, né? Aqui em relação ao citoesqueleto, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nos 3 elementos que vão compor o citoesqueleto, tá? Isso aqui cai bastante. E nas demais estruturas, nas demais organelas, o que vocês têm que ter em mente, assim, para a prova, que é o ponto de prova, geralmente, das bancas examinadoras, é conseguir identificar essa organela, tá? Identificar ela nas imagens, identificar, e também saber a função de cada uma delas, tá? Isso aqui é o que o pessoal costuma cobrar em prova. Como assim identificar? Normalmente as bancas gostam de colocar algumas imagens, tá? Até aquelas imagens que a gente viu lá nas técnicas de estudo, que tinha lá microscopia eletrônica e tal. Então, geralmente são essas imagens que são colocadas, porque são ultraestruturas da célula. Então, somente a microscopia eletrônica que vai conseguir ser capaz de visualizar essa estrutura, tá bom? E também esquemas, tá? São esqueminhas gráficos, mesmo desenhos, onde vai simbolizar ali essa estrutura. Isso que vocês precisam fazer, porque são questões que vai colocar um indicativo de numeral, né, 1 ou 2, pedir para você identificar, e as principais funções dessa organela, tá? A galera gosta de misturar uma função de uma organela com a outra e cobrar isso na prova, tá bom? Então esse é o ponto que eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui na nossa aula de hoje. Vamos começar aí falando do citoplasma, tá? Logo de cara a gente tem aqui uma imagem de uma célula procariótica e de uma célula eucariótica, tá? Vocês vão se lembrar aí da nossa aula que a gente viu que todas as células, né, tanto das seres procariônicos como dos seres eucariônicos, vai ter 3 estruturas similares, né? Primeiro, a gente tem que ambas as células possuem membrana plasmática, né, que a gente já estudou na nossa aulinha anterior. A gente sabe que ambas as células possuem material genético, né, na forma de DNA e RNA. E ambas as células possuem um citoplasma, né? O que é o citoplasma? Esse meio, né? O meio que constitui o meio interno dessa célula. Então, a gente tem que ambas as células possuem o citoplasma, mas novamente aqui elas vão ter diferenças, tá? Na célula procarionte, a gente vai ter o citoplasma que vai ser delimitado apenas pela membrana plasmática, né? Delimitado pela membrana. Né? Então, aqui, quando a gente vê a nossa célulazinha procariótica, a gente vê que ela tem uma membrana e o citoplasma vai compor todo o interior, né? Todo o interior dessa célula. E é o que diverge na nossa célula eucariótica, tá? Por quê? Na célula eucariótica, a delimitação vai ser entre a membrana plasmática, delimitado pela membrana plasmática, botar aqui o MP de membrana plasmática, e a membrana nuclear, Então, quando a gente vê aqui na nossa imagem, a gente tem a estrutura da membrana plasmática e o nosso núcleozinho. Então, todo esse espaço aqui que vai ser o citoplasma, tá? Então, ele tem uma delimitação pela membrana nuclear. E o que preenche esse espaço, né? Aqui a gente tem nas células
eucariontes, a gente ainda tem as organelas, né, que são aquelas estruturas membranosas, a gente vai estar falando muito bem delas hoje. Na célula procariote, a gente tem aqui a presença do DNA, que ele é esparso, solto na célula, alguns ribossomos espalhados aqui, o plasmídio, né? Esse componente aqui, que vai preencher esse espaço, né, além dessas estruturas, ele é denominado citosol. Citosol, que é um componente, né, um meio líquido aquoso. A constituição dele é basicamente água, a maior porção dele é de água, tá? E vai ter aí proteínas, íons, sais minerais, né, carboidratos, espaço nesse meio aquoso que vai compor, vai preencher essa célula, tá? Aqui esse componente é chamado de citosol. Tem aí umas nomenclaturas mais antigas que estão em desuso, tá? Que é hialoplasma e citoplasma fundamental. São nomenclaturas que são sinônimos de citosol, mas está em desuso. Mas se vir aí na sua prova, você já ouviu falar, tá? Mas esse aqui é o citosol, é um componente aquoso que vai preencher essa célula. Além disso, né, a gente tem no citoplasma das células eucariontes estruturas filamentosas, tá? Que vão aí preencher e dar um arcabouço estrutural para as células eucariontes, tá? O que não acontece aqui na nossa célula procarionte. A gente viu que isso era um elemento que diferenciava bem esses dois grupos de célula. E essa estrutura é chamada de citoesqueleto, que vai fazer parte aí do componente do citoplasma. Então, aqui a gente vai ver, né, a estrutura do citoesqueleto. Lembrando bem que essa estrutura, ela só está presente nas células eucarióticas, tá? E ela é uma estrutura de sustentação, tá? Ela vai dar a forma, vai sustentar as células eucarióticas e vai ter diversas outras funções também que a gente vai ver detalhadamente mais à frente. Mas basicamente a função do citoesqueleto é sustentar e dar forma então para a nossa célula, tá? Além disso, ela vai participar da movimentação intracelular, já que esse citoplasma ele não é estático, as organelas não ficam ali paradinhas, tá? Elas ficam em movimentação conforme a necessidade da célula, ou talvez algum componente precisa vir até essa organela, então precisa ter a chegada desse componente. Então há uma dinâmica dentro do interior da célula, há uma dinâmica no citoplasma. E quem faz parte disso é o citoesqueleto, tá? Então aqui a gente vai ver que o citoesqueleto tem função, né, como eu falei, de sustentação e na forma dessa célula, participa então dessa organização interna, né, dessa dinâmica aí das organelas. Ele participa também do que a gente chama de adesão celular. O que é isso? A gente vai ver que as nossas células, né, elas precisam estar agrupadas umas das outras para constituir os tecidos, tá? E essa forma de junção, de união das células, quem participa desse processo é uma estrutura do citoesqueleto, tá? Tem um nome específico, aí faz parte mais de especificações de membrana, é uma área mais complexa que não costuma cobrar em edital de nível médio e fundamental, tá? Tem uns nomes aí como desmossomos, hemidesmossomos, são nomes de junções aonde participa as estruturas de citoesqueleto, tá bom? Como eu falei então aí, continuando, faz parte, o citoesqueleto auxilia no deslocamento interno e também participa da movimentação. Bom, mas que estrutura é essa, né, do citoesqueleto? O que compõe essa estrutura? A gente vai ver que existem 3 componentes, 3 elementos, né, que vão fazer parte da composição do citoesqueleto. Essas estruturas são basicamente, gente, constituídas de proteínas, tá? E a forma e a espessura desses componentes é que vai agrupar, além do componente, que é essa proteína, esses 3 elementos. Então, como estrutura do citoesqueleto, a gente tem os microtúbulos, a gente tem os filamentos intermediários e os filamentos de actina ou microfilamentos, tá? A gente tem esses 3 grupos que constituem o citoesqueleto. Vocês precisam saber muito bem esses nominhos, tá? E diferenciar eles conforme a função deles na célula. Vamos ver aqui? Então, como eu falei, a gente tem o microtúbulos, tá? A gente vai ver que ele tem uma região
dentro da célula, que é uma região de organização desses microtúbulos, que é chamado de centrosoma. Então, eles estão aqui em verdinho, indicando essa estrutura. Os filamentos intermediários, tá? Que está espalhado aí por toda a célula, são eles que vão participar, como eu falei aqui, ó, da adesão celular, da junção entre as células. Esses filamentos, eles são chamados de filamentos intermediários justamente devido à questão da espessura, tá? A gente tem os microtúbulos, que são filamentos mais grossos, os filamentos intermediários, que tá ali no meio, e os filamentos de actina, que são os filamentos mais finos, tá? Continuando aqui, então, a gente tem aqui os microfilamentos de actina, que eles vão estar aí mais próximos da região da membrana plasmática, aí na parte mais externa da célula, e também tem suas funções específicas que a gente vai ver de cada um, tá? E todos eles juntos dá a estrutura aqui, ó, como a gente tá vendo do nosso esquema, a estrutura do citoesqueleto. Mas aqui acima a gente mostra, eu mostro para vocês aqui um esqueminha mostrando justamente a estrutura desse citoesqueleto espalhado. Então aqui em verdinho a gente tem os microtúbulos, tá? Em azul, os filamentos intermediários, que estão aqui ajudando na junção entre duas células, tá? E em vermelhinho os filamentos de actina, tá? Ou microfilamentos, que vão fazer parte aqui já da região mais externa, mais próxima aí da membrana plasmática, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas estruturas, tá bom? Começar então falando dos filamentos de actina, tá? O que são os filamentos de actina? Ele é um filamento fino, composto por uma proteína, basicamente, né? A proteína principal é chamada actina, por isso filamentos de actina. Vamos ver aqui na nossa imagem, que é um filamento mais fino, tá? Até de 7 nanômetros, constituído por monômeros de actina, tá? Quando ele tá na sua forma sozinho, ele é uma forma globular. Então, aqui ele é chamado de actina globular. Globular ou actina G, tá? Ou G, actina G. E ele, quando se agrupa, né, vai formar esse microfilamento. Então, por isso que é filamento de actina. Essa estrutura é uma estrutura dinâmica, gente. Ela não é um filamento estático, tá? Ela pode alterar o seu tamanho durante todo o momento, com adição e perda desses monômeros de actina, que podem entrar ou sair da porção, das duas porções finais, das duas extremidades desse filamento. Então, ela pode diminuir uma parte da sua extensão e aumentar na outra, tá? Essa dinâmica desse filamento permite diversos movimentos, inclusive as movimentações aí dentro da célula, o crescimento do que a gente vai ver logo a mais, são os pseudópodes, tá? Então, o que tem que saber aqui que é uma estrutura dinâmica, que o seu comprimento, ele tem variações, tá? Então, como eu falei para vocês, a proteína principal é a actina, tá? Tem que saber esse nominho, não tem como. Ele vai, como eu comentei também, ter uma maior concentração ali próximo às regiões da membrana plasmática, então ele está muito associado realmente à estrutura dessa célula e faz parte ainda da regulação do movimento interno celular, organiza os pseudópodes. Gente, o que é isso? Vocês vão lembrar da nossa aula anterior, quando a gente estudou processo de endocitose, a gente viu fagocitose, que é o englobamento de partículas sólidas. Eu mostrei lá para vocês que a membrana plasmática projetava, né, para engolfar ali um componente sólido ou até um micro-organismo. Essa projeção, né, a formação desse pseudópode, que a gente chamou, ela precisa da necessidade da participação dos filamentos de actina, tá? Aqui, ó, até mostro para vocês uma imagenzinha justamente mostrando isso aqui, ó, que é a formação dessa estrutura, né, do filamento de actina através da adição desses monômeros de actina. E com isso a gente vai ter uma projeção maior da membrana aqui, ó, até formar o filopódio, ou então, como a gente vai ver depois, que é o pseudópode, tá? Esse movimento de adição e perda, né, de monômeros de actina
para aumentar esse filamento ou diminuir ou para projetar ele, tem um gasto energético, tá, gente? Precisa de ATP, que é a forma de energia da célula, para ter essa formação aí desse filamento. Mas é isso, então a gente viu aqui que os filamentos de actina, eles participam da formação dos pseudópodes. Muito importante também a participação na contração muscular. Ó, aqui a gente tem mais ou menos o desenho de uma fibra muscular. Vamos ver isso muito bem lá na nossa aula de tecido muscular, tá? Em histologia. E a gente tem aqui, ó, filamentos finos de actina e uma proteína muito importante que é a miosina, tá? Lá a gente vai ver que é chamado de filamento grosso. E essas proteínas vão deslizar umas sobre as outras, tá? De forma que, ó, é uma estrutura assim, quando há o movimento de contração, ela vai se deslizar uma sobre a outra e o relaxamento assim. Então, a gente precisa da estrutura do filamento de actina para poder ter essa movimentação da contração muscular, tá? Ela participa ainda da organização do anel contráctil. Novamente, ainda é uma matéria que a gente vai ver em divisão celular, mas o que é isso? Durante o processo de divisão da célula, existe a formação aqui, ó, bem aqui, de um anel contráctil que vai auxiliar na separação, tá, de duas células. E aí é onde a gente tem a divisão celular, onde a gente origina de uma célula, onde uma única célula vão se dividir em duas. A gente vai ver isso muito melhor depois, mas aqui, né, vai ter a formação desse anel contráctil, que é composto aí pelo filamento de actina, tá? E ainda participa do esqueleto de microvilosidades, tá? Vamos aqui em cima ver o que é isso? Tá vendo essas célulazinhas aqui? Uma grudadinhas nas outras, e essa estrutura aqui que parece uma escovinha de cabelo, ó. Isso aqui são microvilosidades, tá? O que é isso, gente? São células, tá? Normalmente de tecido epitelial, que revestem ali o nosso intestino, que tem uma capacidade de absorção, né? Por exemplo, no intestino a gente precisa de absorver os nutrientes, né? Que foram gerados ali aí através da alimentação. Precisa absorver água. Então, é necessário que tenha uma grande superfície de contato, né? Para poder melhorar a eficiência dessa absorção. Então, por isso a célula tem esses componentes que são microvilosidades, que com isso vai aumentar a superfície de contato dessa célula, tá? E a estrutura que vai dar ali esse aporte, né? Esse arcabouço, quem vai dar vão ser aí os filamentos de actina, tá? Então, aqui como a gente tá vendo na célula, como a gente falou, nas porções mais extremas, mais próximas à membrana plasmática, estão os filamentos de actina, tá bom? Dito isso, a gente passa, então, para os filamentos intermediários, tá? Como eu falei para vocês, eles são filamentos que têm uma espessura intermediária, né? Entre os filamentos de actina e os microtúbulos. Eles se diferem em relação aos outros dois componentes, né, do citoesqueleto, porque essa é uma estrutura estática, gente. Ele não tem a dinâmica, como eu mostrei para vocês lá do filamento de actina, que pode entrar e sair monômeros de actina, fazendo com que esse filamento se estenda ou se diminua, tá? O filamento intermediário não, ele é composto de proteínas, tá? Que são estáticas, não tem esse movimento de crescer nem diminuir nas suas extremidades. A gente vai ver aqui que as principais proteínas que compõem o filamento intermediário é a queratina, vimentina e desmina, tá? Nome complicado, mas também é bom saber. Ele tem uma função, então, mecânica e estrutural, né? São estáveis, como eu falei para vocês, e fazem parte das junções celulares, como eu falei para vocês. Então, aqui a gente vai ver, ó, uma estruturinha, né, das células, uma do ladinho da outra, e pontos aqui de ligação entre essas duas células, tá? E quem faz o aporte, a ancoragem dessas junções são os filamentos intermediários. Se sua prova for um pouquinho mais maldosa, ela vai perguntar o nome dessas junções, tá? As junções mais acima são chamadas desmossomos. E mais embaixo são hemidesmossomos. M igual aqui, tá? Então, os filamentos intermediários participam das junções celulares,
que tem esses nominhos aqui, tá bom? Então, a gente viu aqui que ele fica espalhado aí por toda a célula, mas especificamente participando das junções celulares. Então, aqui a gente também é uma imagem de uma micrografia eletrônica mostrando justamente a imagem da estrutura dos filamentos intermediários. E agora a gente vem aqui ver os microtúbulos, tá? Os microtúbulos, assim como os filamentos de actina, ele tem uma estrutura dinâmica, tá? Só que aqui ele vai ser formado por outras proteínas, que são as chamadas tubulinas. A gente comentou isso lá na nossa aulinha, quando a gente falou da diferença do flagelo da bactéria e do flagelo dos espermatozoides ou dos seres eucariontes, tá? Que aqui a gente vai ver que os microtúbulos fazem parte da formação do flagelo. Nas bactérias, a composição do flagelo é de flagelina, outra proteína. Aqui a gente vai ver que a proteína que constitui os microtúbulos é a tubulina, tá? E a tubulina, a gente vai ver aqui na imagem que ela é um dímero, tá? Diferente lá da nossa actina, que era só um glóbulo. Aqui a gente tem um dímero de tubulina, que vai ter duas porções, uma alfa e uma beta. Esse dímero ele vai se agrupar, tá? Vai ter sempre uma porção positiva, outra negativa. E eles vão se agrupar formando um tubo oco, tá? Esse tubo oco aqui, que é chamado de microtúbulo, tá? Entre o citoesqueleto é o túbulo mais espesso. E ele tem diversas funções na célula. Uma delas ele se organiza, na verdade, a partir do centrosomo, tá? Então, vai existir nas células animais, vai existir uma porção que normalmente é próxima à região do núcleo, aonde esses microtúbulos irão se organizar. E essa região é chamada de centrosomo. Nas células vegetais, essa estrutura, né, de organização dos microtúbulos, ela é espalhada pelo citoplasma, mas nas células eucariontes animais, elas são localizadas próximo da região do núcleo. Além disso, os microtúbulos têm como função a função mecânica, né, e morfogênese celular, porque ele participa dessa organização da forma da célula, tá? Participa também do transporte intracelular. Como eu falei, a estrutura do citoplasma, ela não é estática, ela é dinâmica. Então, com isso, a gente precisa que tenha um transporte dentro da célula, né, de componentes necessários ali para alguma organela, ou até de movimentação de uma organela de lugar. E com isso, quem dá esse aporte, né, que forma trilhos aí para poder ter essa movimentação, são os microtúbulos. Outra função muito importante, que a gente vai destrinchar ela melhor lá na nossa aulinha de divisão celular, é a formação do fuso mitótico, tá? Durante a divisão celular. O que é isso? A gente vai ver aqui, né, que tem então o centrosomo, que é a região onde se organizam esses microtúbulos, e durante o processo de divisão celular vai formar um fuso mitótico e vai ter a separação das cromátides e tal. E a gente vai ver que quem organiza isso, tá? Quem organiza isso aqui, esse movimentozinho, são os microtúbulos, tá bom? E além disso, os microtúbulos eles vão constituir os centríolos, os cílios e os flagelos. Tá? Então, vamos começar vendo aqui a estrutura dos centríolos, tá? Os centríolos, então, essa organela, tá? Ela é cilíndrica aqui, com cilindro oco, que vai estar justamente na região do centrosoma, logo ali do ladinho do nosso núcleo, tá? Os centríolos, ele tem a função de participar aí da organização do fuso mitótico. Durante o processo de divisão, ele sofre uma duplicação, tá? E aí vai um parzinho para cada lado. Ele costuma ser encontrado assim em pares, tá? E a estrutura dele é composta aí pelos microtúbulos. Essa estrutura, a gente vai ver que é uma estrutura de trincas, tá? Trincas de microtúbulos, 3, tá? De 9 pares. São 9 pares. Então, a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, tá? São trincas em 9 pares. Aqui, se a gente contar, ó, 1, aqui, 2, 3, tanana, a gente vai ver que são 9. 9 trincas, tá?
de estruturas de microtúbulo que vai formar aí os centríolos. Por que essa imagem aqui é importante? Porque ela também pode cair na sua provinha, tá? É uma eletromicrografia eletrônica e ela é importante para a gente diferenciar o centríolo da estrutura dos cílios e do flagelo, tá? Aqui a gente tem a estrutura dos cílios, são 9 trincas, tá? Desculpa. 9 trincas se agrupando, tá bom? Essa é a estrutura dos cílios. E aí aqui a gente diferencia, do centríolo, aqui a gente diferencia ele dos cílios e flagelo. A estrutura dos cílios e flagelos se difere porque, ao invés de ser trincas, a gente tem pares. Então, aqui a gente tem 9 pares, tá? Então, se no centríolo a gente tem 9 trincas, nos cílios e flagelo, a gente tem 9 pares mais um par central. Então, são aqui 9 pares, tá? São em parezinhos, mais um par central. Essa é a estrutura dos cílios. Qual que é a função dos cílios e do flagelo, tá? A função deles está sempre associada à locomoção, tá bom? São estruturas de locomoção. A gente vai ver que tem protozoários que vão ter estrutura de flagelo, protozoários que vão ter cílios, e também vai ter células nossas que vão ter cílios, né? Que vão ajudar aí, por exemplo, na região da traqueia, são células ciliadas que vão ajudar no revestimento e proteção da traqueia, tá? Então, a gente vai ver que como ele tem a função de movimentação, eles dois são a diferencinha, tá? Enquanto o movimento do cílio é chamado movimento de chicote, tá? É realmente o movimento do chicote, o movimento do flagelo é um movimento rotacional. Então, aqui a gente tem um videozinho mostrando, tá? A estrutura do flagelo aqui em espermatozoides, tá? Tendo esse movimento rotacional. E aqui um protozoáriozinho com seus cílios, tá? Batendo os cílios aqui. Então, essa é a estrutura dos cílios e flagelo, que são compostos por microtúbulos. Aqui eu dou destaque para essa diferençazinha, tá? Entre centríolos e flagelos e cílios, que é 9 trincas para o centríolo, formando um cilindro oco, e para os cílios e flagelo, 9 pares mais um par central de microtúbulos. Como eu falei para vocês, o citoplasma, ele não é uma estrutura estática, ele vai ter aí movimentos, né? Então, a gente tem movimentos citoplasmáticos, que são 2. Um é a ciclose e a movimentação ameboide. A movimentação ameboide a gente já viu, mas eu vou explicá-la um pouquinho melhor. O movimento da ciclose, ele acontece justamente devido à presença dos filamentos de actina. Ele vai acontecer um movimento muito semelhante ao que acontece na contração muscular, tá? Onde a gente tem ali um deslizamento de proteínas, de miosina sobre os filamentos de actina. Isso vai fazer com que tenha um movimento dessas organelas dentro da célula, tá bom? Isso é muito observado principalmente em células vegetais, onde a gente tem um movimento aí dos cloroplastos, tá? E esse movimento é chamado de ciclose. A movimentação ameboide é aquela que a gente viu lá na fagocitose, tá? Ela recebe esse movimento justamente porque é um movimento muito característico de amebas, que é isso aí que a gente tá vendo no videozinho, tá? Onde tem essa projeção de pseudópodes, né? Essa projeção da membrana, que ela acontece porque a gente dentro da célula vai ter 2 zonas, tá? Uma zona que é chamada de ectoplasma, que é a zona mais externa, onde a gente tem uma concentração, como eu falei para vocês, bem grande de filamentos de actina, próxima ali à membrana. Isso faz com que a consistência dessa região seja mais viscosa, em forma de gel. E a região interna, tá? Que é chamada de endoplasma, onde a gente tem uma concentração menos densa e ela é mais líquida, mais, que a gente chama de sol. Então, essa diferença aí de textura, né, de viscosidade, faz com que seja possível essa projeção aí da membrana, juntamente com a formação dos filamentos de actina, permitindo aí a formação desses pseudópodes, né? Que é onde vai ocorrer a movimentação do citoplasma para ocorrer a fagocitose, ou uma movimentação celular, ou no caso aqui da ameba, a sua locomoção, tá? Então, esse movimentinho é chamado de movimentação ameboide. Dito isso, gente, vamos fazer uma questãozinha aqui pra gente ver como isso cai na prova, tá? Uma questãozinha aqui da prova de polícia de auxiliar de necrópsia.
As células do corpo humano apresentam alto grau de organização. Nas células humanas, o citoesqueleto é um arcabouço complexo de sustentação formado por cristais de cálcio e sais minerais, os quais desempenham um papel importante na manutenção da estabilidade celular estrutural. Questão errada, né, gente? Porque ele quis confundir a gente falando da estrutura do osso, né? Que também tem função estrutural, mas é outra coisa, tá? Microtúbulos, microfilamentos ou filamentos de actina e filamentos de proteínas, os quais definem, tá, a forma da célula e permitem que a célula realize movimentos. Questão ok, né? Aqui fala filamentos de proteína, gente, que são os filamentos intermediários. Como a gente viu, ele é formado por proteínas filamentosas, né? Filamentos de actina, ok. Fibrina, não, né? Nucleotídeos, não, aí componente do nosso DNA. Então, aqui a gente já tem uma questão errada, tá? Microtúbulos, ok. Ribossomos, não, né? A gente vai ver lá que ribossomos faz parte da síntese de proteínas. E filamentos de actina, G, como eu falei, pode ser chamado de actina G. Desmossomos, não, desmossomo é o nome da junção, né? E cálcio, errado. Então, a gente tem aqui que a nossa alternativa é a letra B. Bom, pessoal, é isso, tá? A gente termina aqui a parte de citoesqueleto, é uma parte complexa, tá? Mas agora a gente vai dar continuidade para as outras organelas, tá bom?